I'm Glenn Greenwald of The Intercept, and I'm here at the Presidential Palace in Brasilia, where I spoke with Brazilian President Dilma Rousseff for her first interview after being suspended by the Brazilian Senate. Bom dia, senhora presidente. Obrigado pela entrevista. Bom dia, querido. A última fase do processo do impeachment é o Supremo Tribunal, que tem 11 ministros, 8 que foram apontados do PT, 5 deles pela senhora. Acha que esse tribunal e suas decisões são legítimas? Olha, eu acho que as decisões do tribunal têm sido legítimas. O que eu acredito é que o tribunal não vai julgar, não é o Supremo que julga agora o meu processo de impeachment. O processo de impeachment é julgado no Senado, no Brasil. Quem preside a sessão é o ministro presidente do tribunal, o ministro Lewandowski. Então, eu espero que a presidência do Lewandowski dê um rito mais consistente ao processo. Mas se o senhor é impedido no Senado, pode pedir para o Supremo rejeitar ou definir se cometeu um crime de responsabilidade e também o Supremo poderia parar o processo, mas até agora o Supremo não fez. É possível que o processo que está sendo conduzido sob autoridade de um tribunal legítimo pode ser um golpe? Veja bem, são duas coisas completamente diferentes. O processo, pela lei brasileira, transcorre no Senado. Eu posso recorrer ao Supremo Tribunal e o farei quando for adequado para a minha defesa. Mas, no ínterim, ele correrá no tribunal. Ele irá transcorrer dentro do Senado. O Senado é o tribunal correto. A partir daí, o que eu posso fazer é discutir se, vamos dizer, os procedimentos foram corretamente levantados, foram corretamente aceitos, nos deram ampla direito de defesa, não houve nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma interrupção no processo. Nós estamos recorrendo disso. Nós não conseguimos liminar, mas as ações estão no Supremo e serão, obviamente, levadas ao Pleno do Supremo. O juiz, individualmente, ele não deu ainda, ele não aceitou dar a suspensão do processo. Agora, eles terão de julgar. Mas vai ter a oportunidade para pedir que o Supremo definir se cometeu um crime depois? Depois. No dia seguinte à votação no Senado, o ministro Gilmar Mendes suspendeu uma investigação sobre a Aécio Neves, que a senhora derrotou na última eleição. E tem muitas pessoas que viram isso e pensaram, agora esse tribunal está se comportando como um ator político e essa suspensão iniciou o processo para enterrar a investigação Lava Jato. A senhora concorda com isso? O que é o significado desta suspensão? Olha, eu acho que essa suspensão ela é estranha, porque até agora, pelo que eu saiba, nenhuma ação teria sido suspensa até então. Nenhuma ação de pessoas investigadas pela Lava Jato. Agora, o ministro Gilmar Mendes não é a única pessoa no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é composto por 12 integrantes. Esses 12 integrantes, nem todos têm a mesma posição, um tanto ou quanto mais efetivamente militante, visivelmente militante, eu diria, do ministro Gilmar Mendes. Ele está tomando atitudes que vão ser avaliadas ao longo do tempo por todos os brasileiros. Mas acho que tem Acho que no perigo. Brasil nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Quando se investigar, que se investiguem todos. Ninguém pode ser poupado da investigação. Acho que tem um perigo agora, depois de sua saída, se precisa sair, que eles vão tentar enterrar a investigação da Lava Jato. Eu acho que essa pode ser uma ameaça. Mas eu acredito também que nesse processo da Lava Jato tem muitos atores. Então eu não acho que seja algo trivial enterrar a Lava Jato. Eu olho com muita preocupação quando se fala em voltar à situação anterior, na qual
o Ministério Público não era indicado baseado na lista tríplice, e sim indicado por razões políticas, o que levou a muitos engavetamentos, né? Tanto que no Brasil se chamava o Procurador-Geral da República de Engavetador-Geral da República. A partir do presidente Lula, e eu dei continuidade a isso, qual foi o procedimento? Nós escolhemos, dentro de uma lista de 3, geralmente o primeiro da lista. Por quê? Porque era dar ao Ministério Público maior autonomia para investigar e evitar esses processos de engavetamento. Eu acredito que hoje você tem uma estrutura, tanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal, quanto de segmentos do Judiciário, exemplo, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça. Você tem esses segmentos com muita disposição de aceitar as investigações. Agora, como em todas as instituições, nenhuma instituição ela está acima ou seja, da situação política de um país. Tá. Todas as instituições sofrem, né, os efeitos da situação política de um país. E sobre a acusação contra a senhora, eu sei que outros presidentes, incluindo o presidente Cardoso, governadores, usavam pedaladas fiscais. Eu sei que a senhora insiste que os pedalados não são um crime de responsabilidade que poderia justificar um impeachment. Não são um crime de responsabilidade, entendo, como não são um crime contra o orçamento nem nada. Eles não são crime. Mas não admite que é proibido pela lei da responsabilidade fiscal? Não, porque não é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. O que ele chama de pedalada? Chama-se de pedalada um processo chamado crédito suplementar. Esse crédito suplementar está previsto na lei orçamentária. Ele é autorizado pela lei orçamentária. Em que ele consiste? Consiste no seguinte: se você tiver um excesso de arrecadação específico numa ação de governo, você tem direito de utilizar esse excesso para ampliar a ação deste governo. Ora, eu te pergunto uma coisa, onde ocorreram esses decretos? Tribunal Superior Eleitoral. O crédito que eu autorizei foi pedido pela Justiça, pelo Tribunal. E esta não era um excesso de arrecadação global, era um excesso em cada uma daquelas rubricas. É algo extremamente técnico. Não foi nada feito à escondida, passou por todos. É uma análise que o tribunal sempre fez. Quero mudar o nosso foco um pouco. A senhora foi a primeira mulher presidente da República do Brasil. E seu substituto interino, Michel Temer, a semana passada revelou seu gabinete com 23 ministros. Nenhuma mulher, nenhum negro, 1/3 sob a suspeito da corrupção. Como reagiu quando viu essa equipe dele? O que está me parecendo é que este governo interino e ilegítimo, ele será um governo bastante conservador em todos os seus aspectos. Um deles é o fato de que ele é um governo de homens brancos, sem negros, num país que o último censo, o censo de 2010, teve uma declaração que eu acho muito importante, que foi que mais de 50% se declarou de origem afrodescendente. Bom, não ter uma mulher e não ter negros no governo, eu acho que mostra um certo descuidado com que país você está governando. A senhora falaria que o Brasil chegou ao fim da democracia? Não diria. Por que eu não diria que chegou ao fim da democracia? Porque hoje as instituições, elas podem até ter abalos, mas elas são mais sólidas do que se imagina. Eu temo hoje, porque o que acontece com um governo ilegítimo? Um governo ilegítimo, ele tenta recobrir sobre o manto de uma pseudo-ordem o impedimento
da manifestação, do direito de expressão e, sobretudo, mostra eu acho, um grande apetite por cortar programas sociais. Então, quero perguntar, diante de um governo que a senhora classifica como ilegítimo, acha que é correto que os brasileiros lutam contra esse governo com desobediência civil, como a senhora fez depois o golpe do 64? Eu acho que são situações diferentes. Entendo, mas os Completamente brasileiros agora diferentes. devem usar desobediência civil para lutar contra essa guerra. Eu sei que as situações são diferentes, mas chegamos no ponto quando é justificado para os brasileiros lutam contra esse governo que está classificando como ilegítimo, usando desobediência civil. Eu acho que o que tem de fazer aqui no Brasil é lutar contra, protestar. Inclusive, eu acho que exercer uma pressão sobre os congressistas, acho uma pressão sobre todas as áreas sociais. Com Bolsa Família agora... Não, eu só estou tentando Mas dar eu um quero só exemplo, perguntar porque sobre... você vai ter de ter Claro. lutas concretas. Sim. Não é uma desobediência civil genérica. Você terá lutas concretas. As pessoas vão ter de se mobilizar das mais diferentes e variadas formas. Se você chamar de desobediência civil manifestações, eu diria que sim. Seria uma desobediência civil. Sim. Agora, depende do que você define como. Tá bom. Então, mas tem muitas pessoas agora que estão indo nas ruas para protestar em sua defesa, em defesa da democracia, que estão muito preocupados, que eles podem ser enquadrados na lei do antiterrorismo, que a senhora, há só 2 meses atrás, aprovou. E quando eu entrevistei o ex-presidente Lula, o mês passado, ele disse que ele é contra essa lei, porque dá poderes para o governo desnecessários e perigosos e está sujeito a abusos. Agora, esses poderes estão nas mãos do outro presidente. Acha que foi errado que a senhora aprovou essa lei? Não, não acho. Sabe por quê? Porque todos os itens que eram bem, vamos dizer, que possibilitariam esse uso, eu vetei. Esta lei foi aprovada no Congresso. Ela diz respeito às Olimpíadas. Ela... É para isso, mas pode ser usada eu sei, contra... mas ela não tem dimensão para movimento social nem manifestação política. Ela é exclusivamente para atos terroristas. Todas as coisas meio obscuras, nós vetamos. Então, sinto muito, aí eu tenho uma pequena divergência com o presidente Lula. Ele teria toda a razão se ela tivesse sido sancionada como veio do Congresso. O governo Temer disse que vai focar a Bolsa Família apenas nos 5% mais pobres. Qual vai ser o impacto dessa e como a população vai reagir, na sua opinião? Eu acredito, viu, Greenwald, que a população vai reagir mal. Por quê? Se focar nos 5%, você calcula num país de 200 milhões de pessoas, 204 milhões, você teria os 5%, seriam 10 milhões. Hoje, o Bolsa Família abrange em torno de 47 milhões de pessoas. Porque o Bolsa Família, a gente tem de entender para que ele é feito. Ele não é feito para o adulto. Ele é feito fundamentalmente para a criança. Porque toda a condicionalidade desse programa é levar a criança para a escola, vacinar e acompanhar a saúde infantil. Com isso, nós reduzimos mortalidade infantil. Com isso, nós colocamos na escola crianças que não iam para a escola, porque não tem como fazer política para a criança se não fizer para os adultos, para as famílias, para as mães. E isso eu acho que mostra claramente o caráter de retrocesso, de conservadorismo. Tem um jornalista americano baseado há muito tempo no Brasil, Alex Quadras, que escreveu um artigo no Washington Post 3 semanas atrás, com essa manchete: como o PT perdeu os trabalhadores. E ele apontou que o PT transferiu muito dinheiro para os bilionários, para os mais ricos, para as grandes empresas, e, no mesmo tempo, impôs medidas de austeridade para os mais pobres.
É por causa dessas políticas que a grande parte da base do seu partido te abandonou agora? Primeiro, eu não acho que a base do meu partido me Tem políticos abandonou. apoiantes que agora não está te apoiando. Bem, eu não tenho visto isso, eu tenho visto pelo contrário, eu tenho visto um grande apoio pela base do meu partido, pela base progressista no Brasil. Acho que um dos resultados desse processo foi uma grande reaglutinação. Veja bem, vamos entender em que conjuntura nós estamos. O Brasil, como todos os países do mundo, está enfrentando agora, a partir de 14, começou a enfrentar a crise econômica. Sim. Obviamente, quando você tem um processo de crise, você está na fase descendente do ciclo econômico e não na crescente, você perde instrumentos para fazer a política anticíclica. Nós viemos fazendo uma política anticíclica ao 11, 12, 13, 14. Em 14, nós esgotamos a nossa capacidade fiscal de fazer essa política. Eu sei, mas durante essa época ajuda muito os bilionários, as empresas grandes. Se você me explicar onde que eu ajudei bilionário e empresa grande, eu gostaria. Por quê? Porque é o seguinte, nós não fizemos ajuste para cortar programa social. Nós preservamos o Bolsa Família, preservamos o ProUni, preservamos o FIES, preservamos toda a política para a pequena agricultura, o programa de aquisição de alimentos, preservamos todo o financiamento para esta agricultura pequena, preservamos a nossa política para a mulher, para a quilombola, para índio. Tanto é assim que estão desmontando. Disse antes que o Michel Temer está construindo um governo agora muito conservador e também queria um líder desse golpe, ele é envolvido desse golpe. E também, 2 semanas atrás, o Eduardo Cunha foi afastado na presidência da Câmara por causa da corrupção. Por que escolheu essas 2 pessoas como aliados tão próximos? Veja bem, eu estava até olhando isso hoje. No Brasil, você tem um processo que eu acredito que talvez é um dos mais distorcidos do mundo. Aumenta o número de partidos sistematicamente. E cada vez os governos vão precisando de mais partidos para formar a maioria simples e a maioria de 2/3 no parlamento. Você tem de ter uma base de alianças. Quanto maior a base de alianças, quanto menos política e ideologicamente alinhada. Então, você passa a ter de construir alianças muito amplas. Este é um processo extremamente complexo. Além disso, tem outra característica. Esse golpe, ele tem um líder. O líder não é o presidente interino. Mas ele foi envolvido na sua opinião. Não, calma. O líder é o presidente da Câmara, Sim. que foi agora afastado. Um pouco atrasado, mas antes tarde do que nunca, como eu disse. Este líder, ele é eminentemente, ele representa um setor conservador, extremamente conservador. Mas foi seu aliado há muito tempo, não? Calma. Ele era meu aliado porque ele era do partido de centro, o qual, desde 99, constrói a maioria com os governos. Ele não é do segmento, esse é um partido complexo, ele não é do segmento, ele não é de um partido ideológico. Então, para entender o fato de que dentro desse partido se convive as mais diferentes características. Ele, inexoravelmente, era, entre aspas, meu aliado. Nós começamos a ter atrito desde o primeiro dia do meu governo, do meu segundo governo. Ao longo do meu primeiro governo, nós tivemos atritos sistemáticos com ele. Tá. Então, essa é uma questão que é muito importante de ser entendida, porque ele vai agir, ele age. Tá bom. Eu tenho nas trevas. Ele é muito bom de agir nas trevas. Entendo. Na opinião da senhora, a mudança do governo e da orientação da política externa pode prejudicar a relação do Brasil com os BRICS e Mercosul? Eu espero que não cometam esse absurdo para com o país. Eu espero.
Acho que tanto a Unasul como o Mercosul e os BRICS são grandes conquistas para o Brasil. Supor que é possível um país da dimensão do Brasil não ter uma relação estreita com os países da Unasul e com os países do Mercosul, e esta grande conquista para o multilateralismo que foi os BRICS é uma temeridade. É uma temeridade. Eu acho que seria, no mínimo, uma grande ignorância da situação internacional. A senhora disse muitas vezes que vai lutar até o final o processo do impeachment. Mas se perder o impeachment e precisa sair, que é melhor, que o Michel Temer fica no poder sem aprovação eleitoral ou ter novas eleições? Você vai me permitir não te responder isso. Porque está lutando Porque eu estou ainda. lutando até o fim. Entendo. Porque você vai entender que se eu colocar uma questão dessas para mim, eu estou me desmobilizando. A senhora é conhecida como uma mulher bem forte e disse muitas vezes que não tem comparação entre o que sofreu antes e o que está acontecendo agora. Mas essa crise é bem dura para o país e para a senhora também. O que está afetando a senhora e também sua família? Olha, eu acho que afeta sim, afeta do ponto de vista pessoal, porque eu até disse isso outro dia, no dia que eu saí, da condição de presidente operacional, porque eu sou a presidente efetiva do Brasil e é legítima. Eu acho que afeta no seguinte sentido, porque é uma injustiça. Talvez a coisa mais difícil para uma pessoa suportar, além da dor, da doença e da tortura, seja a injustiça. Por quê? Porque você fica como se você estivesse preso numa armadilha. É claro que eles passaram durante um tempo, eles falaram que eu era uma pessoa, uma mulher, eu acho que eles supuseram que eu podia renunciar. Por que eles queriam que eu renunciasse? Porque a minha presença é incômoda. Como eu não tenho conta no exterior, já me viraram do lado dos avessos. Eu nunca recebi propina. Eu não aceito conviver com a corrupção. Uma das coisas que dizem que eu sou dura é porque é muito difícil chegar a mim para propor qualquer coisa incorreta. A injustiça desse fato, a injustiça política disso, a injustiça pessoal, afeta a mim, afeta a minha família, afeta a todos nós. E eu outro dia disse que eu era vítima, não no sentido da vítima do sacrifício, mas a vítima da injustiça. Eu sou vítima da injustiça. Senhor presidente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado.